Fala galera, essa é uma aula de Química, meu nome é Adriana e a gente vai hoje falar sobre os modelos atômicos aqui pelo J Explica. Bora lá? O que a gente precisa lembrar quando a gente falar de átomo é que o átomo é uma coisa que a gente não consegue ver. Então por isso foram criados modelos. Modelos é o que a gente consegue ter como ideia de representação daquilo. Os primeiros a conseguir, então, a criar um modelo de átomo foram o Demócrito e o Leucipo, lá no século V a.C. Então, para eles, filósofos e astrônomos, eles fizeram modelos baseados apenas em intuição e sem um profundo estudo científico. Então, o que eles pegaram? Partículas de um material e foram dividindo, até que eles perceberam que não dava mais para dividir fisicamente, né? E que todas essas partículas, então, seriam indivisíveis. Chegasse a um ponto em que já não mais conseguiríamos dividir essas partículas e que essas partículas eram pedaços daquela matéria. Então, eles deram um nome de átomo, em que A é a parte do não e o tomo, que são partes. Então, partes não divisíveis. Então, para eles, lá no século V a.C., o átomo era formado por partículas minúsculas e indivisíveis. A partir daí, passou-se algum tempo sem pesquisar o modelo atômico. Então, a gente vai lá para o século XIX, olha quanto tempo se passou depois do primeiro modelo atômico. O segundo modelo atômico, agora cientificamente comprovado, era o modelo de Dalton. O Dalton mesmo, aquele do daltonismo. A matéria é formada por átomos, ou seja, tudo que ocupa lugar no espaço, que é a matéria, é formada por átomos. E essas partículas de átomos são minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, o que seria esférica? Maciça, completa por dentro, e para ele esses átomos eram indivisíveis. Ou seja, a gente não podia dividir esses átomos. Outra coisa para Dalton é que cada partícula, cada elemento era um átomo simples, então ele tinha sua massa, sua forma e sua propriedade específica. Quando a gente juntasse dois elementos, seria como juntar bolinhas de bilhar. Então, a gente ia ter massas e tamanhos diferentes. Como tinha sua anomalia de cores, ele começou a representar os elementos, então, por esses símbolos. Agora, imagine se nós tivéssemos um símbolo para cada elemento. Nossa tabela hoje em dia seria impossível de conhecê-la. Então passou-se a se colocar os nomes, mas isso é uma aula para a próxima. A partir do modelo de Dalton, a gente foi se aperfeiçoando. Então o próximo a aperfeiçoar o modelo atômico foi Thomson, em torno já de 1900. O átomo para Thomson era uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça. Então peraí, de Dalton já mudou. Agora ela passa a ser não maciça. Então, dentro do átomo, nós temos coisas diferentes e não coisas iguais. Dentro, então, teremos o elétron, que foi chamado de a carga negativa, que foi chamada de elétron, de modo que a sua carga elétrica total é nula, ou seja, a carga de positivo é igual à carga de negativo. A comparação com o pudim de passas é que a parte branca, a parte do átomo interna, e dentro desses átomos nós tínhamos as esferazinhas de elétron, comparadas com as passas do pudim. Por isso a gente chama ele de pudim de passas. Lembrando que agora ele passa a ser não mais maciço e não mais indivisível, segundo Thomson. A partir do modelo de Thomson veio o modelo de Rutherford, só um pouquinho depois de Thomson, já depois de 1900. Para Rutherford, o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões. Agora a gente está dividindo o átomo em duas partes. O núcleo, que é a parte mais densa, ou seja, onde a gente tem a massa do elétron, e a carga positiva. Nesse momento a gente passa a chamar então a carga positiva de prótons.
e a eletrosfera, que é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então nós já conhecíamos os elétrons e agora ele passou a ficar em torno do núcleo. Como é que Rutherford descobriu isso? Fazendo experimentos com partículas alfa e beta, ele trabalhava assim com a radioatividade. Essas partículas eram emitidas em uma lâmina de ouro. E o que ele percebeu? Que alguns raios seguiam direto pela lâmina e alguns raios eram desviados. Então, o que ele entendeu? Quando a gente tinha um raio que batesse no núcleo do átomo, esse raio era desviado. Quando ele passava em torno do núcleo, ou seja, ele passaria pela eletrosfera, esse raio era seguido. Então ele entendeu que em torno do núcleo nós tínhamos espaços vazios, entendendo isso pelo feixe de luz que passava direto. Então, ele representou esse modelo como o modelo do sistema solar. No sistema solar, nós temos o Sol no centro e os planetas girando em torno. A mesma coisa no elétron. Então, nós teríamos um núcleo com prótons e nêutrons, lembrando também que a carga é nula, ou seja, o mesmo número de elétrons é igual ao número de prótons, e em torno desse núcleo girava-se elétrons, que a gente chamava de eletrosfera. Em 1932, veio um outro cientista que descobriu uma terceira partícula dentro do núcleo, que hoje a gente conhece como nêutron. Então a gente entendeu que agora a gente tem um núcleo com prótons e nêutrons, e a gente tem uma eletrosfera com elétrons. Evoluindo o modelo, veio um carinha chamado Bohr. Então ele pegou o próprio modelo do seu professor, porque Bohr trabalhou com Rutherford, e aperfeiçoou o modelo atômico. Então agora a gente tem o modelo de Rutherford-Bohr. O que ele tem de diferente? Ele viu então que os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida para cada elétron de um átomo. Então, a partir daqui, nós temos as camadas de energia. Então, a gente vai ter elétrons em cada camada. O que aconteceu? Ele nomeou as camadas, então nós teremos de K a Q 7 camadas, sendo que cada camada, por estar mais próximo ou mais longe do núcleo, teria um número de elétrons diferenciado. Então, na primeira camada, o máximo de elétrons é o K, mesmo porque ela é a menor camada mais próxima do núcleo. L, ou seja, a segunda camada, com máximo de 8 elétrons, e esses elétrons, dependendo do elemento, estaria sendo distribuído. Mas isso é uma aula para depois. O que acontecia com os elétrons, então? Ele emite energia ou ele absorve energia dependendo de onde ele está. Então, quando ele sai de uma camada para outra, ele vai emitir ou absorver energia. Se a gente excitar o elétron, colocar luz nele, o que vai acontecer? O elétron vai sair de uma camada menor energética, e ir para uma camada com maior energia. Quando ele faz isso, ele emite um raio de luz. Por isso que a gente consegue ver que cada elemento tem uma cor diferente, e desse mesmo jeito a gente vê os fogos de artifício. Quando a gente coloca energia na pólvora, dependendo do elemento que está lá dentro, ele emite a cor diferente. Isso acontece porque o elétron sai de uma órbita e vai para outra. Quando essa energia é liberada, ele volta para a órbita de menor energia. Quando ele é excitado, quando eu coloco luz nele, ele sai da órbita de menor energia e vai para a órbita de maior energia, liberando a luz que a gente vê. Resumindo então, a gente tem o átomo de Dalton, que era o modelo maciço. A partir daí veio o de Thomson, que colocou a carga elétrica. A partir daí o de Rutherford, que começou a entender o núcleo e que os elétrons estavam girando em torno. Depois veio Rutherford com os nêutrons, então agora a gente tinha dois elementos dentro do átomo, núcleo com prótons e nêutrons e eletrosfera com elétrons, e depois Rutherford-Bohr, que dividiu esses elétrons em camadas.
É isso aí, por enquanto é isso aí. A gente vem para a próxima. Se inscreve no canal, participa do grupo no Telegram. Lá na apostila tem exercícios para vocês treinarem. Vamos lá, é hora de treinar. Até a próxima.